Pessoal, um ex-presidente da República mandou uma mensagem emocionante, uma mensagem de solidariedade para o Jair Bolsonaro nesse momento tão difícil que ele está enfrentando. Dá uma olhada. A Papuda, Liz, Quera, boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! Graças ao Bolsonaro e à sua família, você pode ficar sem GPS. Você que é Uber, você que trabalha com aplicativos, você que precisa do GPS para se deslocar na cidade, fique sabendo que a família Bolsonaro, os bolsonaristas, o Tarcísio, o Zema, toda essa turma querem tirar o GPS para que o Bolsonaro não seja julgado pelos seus crimes. Para isso, eles estão impondo uma taxa de 50% dos Estados Unidos contra o Brasil, querem que chegue a 100% da taxa das nossas exportações para os Estados Unidos e, além disso, estão atacando o GPS, o que pode colocar a vida de diversas pessoas em jogo, porque prejudica inclusive hospitais, e também querem acabar com o Pix. Então você que é empreendedor, você que trabalha com aplicativo, fique atento, porque o Bolsonaro não pode destruir o Brasil. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. O que será que os estrangeiros de outros países estão pensando sobre o presida Luiz Inácio Lula da Silva não entregar o país e a nossa soberania ao cabeça de abóbora sob chantagem, que nem tem a ver com os filhos de Satã, nem com ele, que estão se achando a última bolacha do pacote, mas como mostrou a Globo ontem, eles estão lucrando bilhões com todos esses tarifaços que o Laranjão está aplicando contra todos os países do mundo. E aí eu trouxe aqui a opinião de alguém que não é vira-lata como a excremento-direita desse país, que é um vexame atrás do outro, né? Comemorando tarifaços e sanções como bons vira-latas que são. Marquesa, e eu tenho uma pergunta para vocês brasileiros. Como é ver seu presidente ter uma vitória tão grande contra o Trump? Eu nem sou brasileira, eu sinto um orgulho grande de ver todos esses discursos dele contra o Trump. E o mundo inteiro está aplaudindo o Lula agora. O Trump é um grande bully e o Lula simplesmente está falando com ele de um modo que ele entende. E ele está entendendo mesmo. Arrasou, Brasil. Beijo. Isso aí é uma aula, né, para certos brasileiros que sequer têm passaporte, jamais entrarem no United States porque sequer têm o dinheiro da feira da semana e ainda acham que são classe média, sonhando que vão ficar milionário. E acham que entrar na Disney é o sonho de consumo de todo mundo. Só queria lhes dizer que você tem um Celta, que você tem um carrinho financiado em 48 meses na sua garagem e nem os dólares para tirar o passaporte você tem. Então baixa a tua bola que nem nos Estados Unidos você conseguiria entrar, porque lá não entra pobre. A não ser se você for caminhar durante dias pelo México e devendo até o toba para os coiotes. Babei. À noite, um pronunciamento irretocável do nosso presidente Lula. Pela manhã, uma decisão judicial determinando medidas restritivas ao ex-presidente que tenta, sob todas as formas, sabotar o Brasil e as instituições democráticas. Bozó gabaritou as medidas restritivas. Uso de tornozeleira eletrônica, não pode ficar na rua das 19 às 6 da manhã. Fim de semana não pode nem pôr a cara no sol. Rede social? Espalhar fake news? Nem pensar. Se manter longe de embaixadas. E além disso, não poderá se ausentar da comarca do Distrito Federal. Xandão mandou bem, mandou a Polícia Federal acordar Bozó às 7 da manhã em plena sexta-feira, só pra gente comemorar sem moderação. Que dia, que sexta-feira. E você aí, não adianta chorar, não adianta espernear, porque hoje, dia 18 de julho de 2025, é o início do fim da era Bolsonaro. Porque, como disse o próprio presidente Lula, tornozeleira é pra ladrão e pra pombo correio. Eu tô com Lula. E você? Gadaiada, vocês viram o príncipe das trevas chorando? Já tô até enxugando a lágrima da boiada aqui, ó. Ei, gadaiada, vocês viram
vocês pra chorar? Quantas vezes ele ficou piscando o olho? Eu acho até que ele tinha uma cebolinha no bolso pra poder fazer aquele drama, aquelas lágrimas. Oh, que dó! E ainda tinha gente assistindo e chorando. Fizeram um vídeo ali dizendo que tava emocionada porque viram o príncipe das trevas chorando. Enquanto o papai tá aí sorrindo e zombando do príncipe das trevas e do Dudu, ele tá aí se lastimando e chorando. Quem procurou foi ele, viu? E quem procura, acha. Acredito em Deus. Peço orações a vocês. Quantas vezes eu já falei o que falta para nós sermos a terra prometida do Ocidente? Falta quase nada, mas alguns poucos nos atrapalham. Vamos acreditar, cada um fazer a sua parte, dar o máximo de si. Caso essa missão seja impossível, daí sim, entregue nas mãos de Deus. Gadaiada, esse aí não merece ir pra Globo não, fraco demais. Ator fraco esse aí. Agora, a ex-terceira dama, ele tem que ter umas aulas com ela, né? Esse estouro aí não convenceu não, viu? Piscando demais. Era uma ceboletinha no bolso, é? Ou era a boca que é perto do nariz? Gadaiada, eu tô muito triste com a notícia dessa. Errei até o chifre, viu, gadaiada? Beijinho no chifre. Galera, bomba! Mais um ataque injustificado do governo norte-americano contra a soberania do Brasil. Olha, o momento é de muita tensão, muito estresse, mas nós precisamos estar atentos e mobilizados para defender as nossas instituições, porque tudo indica que a extrema-direita, representada por Donald Trump, vai levar isso até as últimas consequências. Então, se você, assim como eu, é um defensor, uma defensora da nossa Suprema Corte e das decisões do ministro Alexandre de Moraes, já comenta aí, estou com o Xandão, e compartilha esse vídeo para todo mundo, porque o governo do Donald Trump, na pessoa do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, acaba de sancionar o ministro Alexandre de Moraes e alguns outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E que sanções são essas? Acabou de mandar revogar os vistos desses ministros e de familiares, acirrando ainda mais a crise diplomática. Eu trouxe aqui a reportagem para vocês, vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe esse vídeo, e se gosta do conteúdo que eu produzo, dessas informações em primeira mão que trago para vocês, quem puder e quiser contribuir, qualquer apoio será muito bem-vindo. Agora fica com a reportagem. Uma informação que acaba de chegar do secretário de Estado americano Marco Rubio, dizendo que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e membros da família imediatamente. Eu estou aqui com o pronunciamento que Marco Rubio fez agora pelas redes sociais. Eu vou ler e traduzir agora o que disse Marco Rubio. O presidente dos Estados Unidos, abre aspas, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que o governo irá responsabilizar estrangeiros que são responsáveis pela censura da liberdade de expressão nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, babaca, Alexandre de Moraes, com a sua caça às bruxas política contra Jair Bolsonaro, criou uma perseguição e uma censura, um complexo de perseguição e de censura que viola não só os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para ter americanos como alvos. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano, acusando Alexandre de Moraes de censurar americanos, de censurar não só brasileiros, mas também americanos, e dizendo, então, que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes, integrantes da família, também de aliados na Justiça. Não deixou claro exatamente quem seriam essas pessoas. A gente ainda não tem, nesse momento, a manifestação de Alexandre de Moraes. É importante deixar claro sobre qual o impacto de fato disso na documentação, nos documentos de Alexandre de Moraes, mas há essa manifestação de Marco Rubio, que era algo que já vinha sendo estudado aqui pelo governo Trump, pela Casa Branca. Olha o absurdo dessa decisão. Um governo estrangeiro utilizando a máquina estatal do seu país de forma totalmente ideológica para tentar interferir no poder judiciário de um outro país.
Isso é gravíssimo e precisa de uma resposta firme, e não só uma resposta das instituições, mas de toda a sociedade brasileira. E olha só, ficaram de fora das sanções os ministros Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite para me seguir e comenta aí. Estou com o Xandão, tamo junto. Prepara, Bolsonaro, porque se tu não tiver nada pra cagar nesse teu bucho mole, tu vai comer agora cana. Só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante. A amor tá sabendo que o cagão do Bolsonaro ia fugir covarde como um bom Bolsonaro. Ia pra Disney e ia deixar a gente se lascando aqui com a taxa que ele meteu pra cima da gente. Tava tudo no sigilo, tudo no esquema, amor. Mas a Polícia Federal achou mais de 10 mil dólares na casa dele, em espécie. Tava pronto pra fugir. Eu sou apaixonado pelo povo americano. Acharam até um pendrive escondido no banheiro dele que ele tava fumando. E pra quem achava que Bolsonaro era tecnológico, amor, agora é a hora de ter certeza que vai ter uma tornozeleira eletrônica na canela dele. E eu quero saber se Donald Trump vai mandar as Big Techs fazer um aplicativo compatível com a tornozeleira eletrônica do Brasil para ele lá da Papuda se comunicar com os amigos dele, com o filhinho dele. Ô Trump, você tá meu pai, defende meu pai. Pelo amor de Deus, Trump, defende meu pai. Prepara, Bolsonaro, porque se tu não tiver nada pra cagar nesse teu bucho mole, tu vai comer agora cana. Papuda ali espera, chega de frescura e mimimi, vai chorar até quando? Jovem, hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito. Curitiba. Curitiba é a terceira cidade com mais infiéis no Brasil, segundo o levantamento aí desse portal 15 Curitiba. Caralho, mané, quem está chocado? Agora, Curitiba é o terceiro lugar. Quem será o primeiro lugar e quem será o segundo lugar? Olha lá, jovem, o primeiro lugar ficou com Florianópolis e o segundo lugar com Porto Alegre. Porra, vocês tudo Deus, pátria, família, liberdade, chifre, amante, os caralho a 4 de asa, né? A gente tá sabendo, porra. Vocês são tudo fake, caralho. Só pra deixar claro, nada contra a safadeza, inclusive, hashtag saudades, tá? Nada contra essas porra aí. Desde que tenha consentimento, tá valendo a porra toda. O que me pega é a porra da hipocrisia aí, dessas porra que fica vendendo Deus, pátria, família, liberdade, caralho a 4 de asa. E depois, quando fecha ali, quando vai ali naquele site que começa ali com aquela letra ali, vai lá e vê um monte de coisa que ele, em público, fala que não pode, que Deus proibiu, que a biologia, os caralho a 4 de asa. A gente sabe, hein? Vão tudo tomar no... E não existe penal não, o nome é estojo, porra. Para com essa porra aí. O Brasil terá a oposição varrida das eleições de 2026 se a única esperança que está surgindo agora com os Estados Unidos não der certo. É por isso que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Elon Musk comprou o discurso desse traidor da pátria, por assim dizer. Pode dizer, né? Um traidor da pátria. Uma pessoa que defende a própria família em detrimento do país, e no caso em detrimento de empresas que apoiaram ele. Ele tá machucando empresas que apoiaram o bolsonarismo. Quero ver como é que essas empresas vão reagir daqui para frente. Eu imagino que não muito bem. Elon Musk comprou isso. Comprou essa ideia, essa mentira jogada aqui por Eduardo Bolsonaro. E a gente sabe o que aconteceu, né? Ele veio, tentou peitar a justiça brasileira e voltou para os Estados Unidos com o rabinho entre as pernas e tendo que pagar uma multa milionária. E pagou. Ontem, Marco Rubio cancelou o visto dos ministros do STF e de seus familiares
militares, atacando diretamente a justiça brasileira. Algo que até os ministros já tinham tirado sarro, falando assim, quem vai perder primeiro o visto? Então eles já estavam esperando. Já tem saído notícias, inclusive no Jornal Nacional, dizendo que houve uma operação cambial, onde lucraram entre 3 e 4 bilhões de dólares, ao saber de forma antecipada que Donald Trump estava anunciando uma tarifa de 50% contra o Brasil. Tarifa essa que Donald Trump ameaçou contra o Canadá, ameaçou contra o México, ameaçou contra a União Europeia, ameaçou contra a China e depois recuou, dando o apelido de Trump Always Chicken Out, Trump sempre amarela. Esperar os próximos passos para ver se Trump só estava querendo fazer uma brincadeira cambial para os seus amigos lucrarem, ou se realmente ele quer entrar numa guerra com o Brasil para defender Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Por enquanto, a única certeza que nós temos é que Eduardo Bolsonaro e sua família são traidores da nação brasileira. Só que tem muita gente confundindo, quando você fala cobrar imposto dos ricos, você está achando que vai taxar esse rico na sua produção. E não, o Estado ele quer tirar o imposto da produção e colocar em cima do lucro. Por exemplo, tem uma entrevista do velho da Havan que ele diz que por dia a empresa dele fatura em torno de 55 milhões por ano, fatura em torno de 18 bilhões. Ele falou que paga de 4 a 5 bilhões de imposto por ano, tá certo? Só que esses 4 a 5 bilhões de imposto que ele paga por ano é em cima dos produtos. Esse imposto não é o Luciano Hang que paga. Você é o consumidor. Sou eu, é você que está pagando porque a gente consome na empresa dele. A Havan, que é a empresa do Luciano Hang, em 2024, teve um lucro líquido de 2,7 bilhões. Lucro líquido de 2,7 bilhões. Sabe quanto de imposto o Luciano Hang pagou em cima desse lucro? Zero. Nem um centavo. Porque lucro você não paga. Lucros e dividendos você não paga imposto. E aí é onde quer se mudar. Por exemplo, se o governo quer colocar 10% em cima desse lucro, cobrar imposto 10%. Digamos que em cima de 2 bilhões e 700 milhões de lucro, o governo cobrasse 10%, daria 270 milhões. O Luciano Hang ainda ficaria com 2 bilhões para ele de lucro e mais ou menos 400 e poucos milhões para ele embolsar. Isso deixaria o Luciano Hang pobre? Eu pergunto a você, se ele pagasse do lucro dele 270 milhões de imposto, ele sobraria ainda líquido para ele 2 bilhões e mais ou menos 430 milhões para ele embolsar líquido, livre. Deixaria o Luciano Hang pobre? Bolsonaro, durante a pandemia, dizia que a economia não podia parar. E isso porque tinham vidas de pessoas em jogo. Ele optou pela economia e muitas pessoas foram dessa para melhor. Agora, nesse momento em que a vida apenas dele está em jogo, que ele quer se safar da cadeia, aí ele articula nos Estados Unidos uma série de taxas para o Brasil. Porque aí a economia vira secundária. Sabe por quê? Porque o interesse dele é prevalecido. Família Bolsonaro só liga para si mesmo. Está muito mais fácil o Brasil fazer uma... Vamos lá, para usar a frase do Alexandre, está muito mais fácil um porta-aviões chegar no Lago Paranoá, se Deus quiser chegará em breve, né? Do que vocês serem recebidos com Alckmin nos Estados Unidos. Família Bolsonaro só articula pelos próprios interesses, são falsos patriotas, são pessoas mentirosas que querem usurpar a pátria brasileira, tomar ali conta da pátria brasileira para atender apenas a si mesmo. Vê, eles estão prejudicando a economia brasileira em detrimento de livrar Jair Bolsonaro, um golpista da cadeia. Que isso seja claro e lembrado sempre.